E hoje no Papo de Doutor o tema é postura. Então teremos hoje o Papo de Postura. Olá, meu nome é Williams Ramos, sou gerente médico da Apsen e hoje falaremos com a doutora Adriana Guaraná. Doutora Adriana é fisioterapeuta com especialização em fisiologia e biomecânica do aparelho locomotor pelo IoT do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Doutora Adriana, então, para a gente continuar nosso papo de postura, qual é a maneira correta da gente dormir? Tem uma posição mais adequada? Tem sim, Dr. Williams. Bom, a posição que não devemos nunca utilizar para dormir é a de bruços, aquela que eu fico com a barriga para baixo. E aí eu rodo totalmente a minha cabeça. Então a sobrecarga nas articulações da coluna são muito intensas. E aí eu posso promover problemas muito sérios para o futuro. Então essa é uma postura que a gente não consegue nem adaptar. Agora, o ideal, qual é a postura ideal? É de lado, com os joelhos flexionados e um travesseiro entre os joelhos. Hoje nós temos no mercado o travesseiro de corpo, que é um rolo comprido, onde eu consigo adaptar a minha postura de dormir, colocando o travesseiro no meu queixo para evitar as movimentações de cervical que eu possa fazer à noite. Eu consigo abraçar esse travesseiro e deixar o meu ombro no neutro, num eixo neutro, e apoiar o meu joelho e também deixar o meu quadril no neutro, com a minha coluna alinhada. Então essa é a melhor postura de dormir. É evidente que no início as pessoas sentem dificuldade, porque é uma adaptação, mas se elas conseguem manter, né, esse olhar, esse cuidado ao dormir, elas se adaptam tanto que quando vão virar de lado, já viram com o travesseiro apoiado. Então é muito interessante, a gente percebe que muitos casos de dor que o paciente apresenta, né, dor musculoesquelética, se resolve só com a melhora da postura de dormir. Então essa é a postura ideal. Mas pensando nesse travesseiro especificamente, para quem está nos assistindo, que às vezes não vai ter acesso a esse travesseiro, mas também não pode pegar qualquer almofada muito grande, como que a pessoa podia, na prática, fazer um equilíbrio, uma adaptação em casa? Então, se a pessoa não tem um travesseiro de corpo, ela vai usar um travesseiro ou uma almofada entre os joelhos. Isso já é muito bom. Agora, é muito importante dizer que o travesseiro da cabeça, ele também não pode ser qualquer travesseiro. Eu não posso dormir com 2 travesseiros, porque eles vão se desalinhar à noite e eu vou ter uma sobrecarga da minha cervical. Então, qual é o travesseiro ideal? Ele não pode ser rígido demais, ele não pode ser macio demais. Ele precisa acomodar a minha cabeça e manter a minha cabeça sustentada em alinhamento com a minha coluna. Uma dica: a gente precisa comprar um travesseiro que a altura dele tenha que ser mais ou menos do tamanho da distância do meu ombro até o meu pescoço. Então, para mim, mais ou menos é este tamanho, que é um tamanho clássico, né? É o básico que a gente encontra nas lojas para se comprar. Geralmente, os homens têm um ombro mais largo, então o travesseiro deles deveria ser maior. E algumas marcas hoje no mercado oferecem um travesseiro com um zíper e com almofadinhas dentro que você vai tirando ou colocando as almofadas de acordo com a sua necessidade dessa altura da cabeça. Outra dica: geralmente nós colocamos o travesseiro, né, e deitamos. E se a gente passar a nossa mão aqui entre o travesseiro e o pescoço, tem um espaço. E aí esses músculos do pescoço, eles ficam fazendo força o tempo inteiro. Então, como é que a gente deve apoiar o travesseiro? Eu preciso trazer o travesseiro até o meu pescoço e essa ponta precisa ficar perpendicular ao meu queixo. Então ele abraçou o meu pescoço. E aí sim eu tenho um conforto para dormir e aí eu consigo sim um sono reparador, um sono de qualidade. Dicas maravilhosas, porque além de ter uma boa postura, o nosso sono vai ser melhor e a nossa qualidade de vida consequentemente. Com certeza. Bom, e falando a respeito das crianças, né? Os pais ficam tão preocupados com as crianças. O que eu tenho que pensar em relação a uma boa postura para uma criança? Bom, a primeira coisa que eu oriento os meus pacientes é fracionarem o tempo de utilização de recursos tecnológicos. Então, hoje a criança, ela não brinca mais na rua, né? Ela não sabe nem o que é uma amarelinha, um esconde-esconde, pega-pega. Isso é muito ruim, pensando
no crescimento dessa criança, porque a gente, quando faz uma atividade de impacto, a gente ativa células produtoras de cálcio que são depositárias, que são células que vão ajudar a gente a ter uma qualidade óssea lá no futuro, lá na vida adulta. Então, se tiver tempo de levar seus filhos para um parque, deixar correr, é uma boa dica, porque isso vai trazer benefícios até para a estatura. Hoje em dia a gente vê crianças dizendo, eu não cresci, eu não tenho estatura alta, então muitas vezes é por isso. E voltando aqui para a postura, então cuidado com o celular, com o tablet, com o videogame, com o computador. Essa criança hoje, nessa fase que nós estamos passando, né, da pandemia de Covid, elas estão fazendo uma mudança muito importante no sentido de ficar muito tempo na frente de um computador tendo aula. Quando ela vai até a escola, ela precisa sair de casa, chegar na escola, ela tem um intervalo, ela desce, ela leva o material, ela conversa com um amigo, ela levanta. Hoje não, as crianças não levantam mais da cadeira. Então é importante fazer a criança levantar. Os intervalos de aula são a cada 50 minutos de propósito, porque a cada 50 minutos eu preciso mudar a posição, né, a minha, da criança. Então nós precisamos fazer isso, estimular os filhos a mudarem a posição, estimular os filhos a andar pelo menos, né, dentro de casa. Se você tiver um quintal, um lugar que ela possa fazer uma atividade física, seria sensacional. E principalmente essa postura anteriorizada que as crianças têm hoje por conta do celular, e quando voltarem às aulas, tomem cuidado com suas mochilas. Eu não sei se vocês sabem, mas nós deveríamos carregar no máximo 10% do nosso peso corporal. Vocês já pesaram a mochila dos seus filhos? Tem muito mais. A criança deveria ter 250 quilos, porque a mochila tem em média 25 quilos. Então, verificar essa mochila, tirar o que não é necessário, né, para levar para a escola, também é outra dica importante para as crianças. Porque nós estamos aí, Dr. Williams, com uma geração que vai ter muito problema de coluna se nós não intensificarmos o nosso cuidado para esse olhar, né, postural das nossas crianças. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação muito grande, porque vai passar esse período de pandemia, as crianças vão voltar para a escola, e isso é algo muito comum, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala assim da escoliose propriamente dita, né, a alteração que a gente vai ter na nossa coluna, ela é decorrente da má postura? Não. A escoliose, eu tenho dois tipos de escoliose. Eu tenho escoliose estrutural, que nosso corpo foi montado em cima dessa escoliose. E aí eu tenho vários fatores para que isso aconteça. Então, um deles é hereditário. Então, a escoliose estrutural, eu tenho uma conversão, né, da minha curva lateral, e eu tenho um giro, uma rotação das vértebras. Então, isso eu não tenho muito o que fazer. O que a gente precisa é identificar o mais cedo possível, porque tem sim técnicas na fisioterapia, como o RPG, por exemplo. Uma atividade física poderia ser a natação, que vai ajudar a abrir, né, essa curva escoliótica e vai, pelo menos, evitar a progressão dessa curva. Agora tem a funcional, que eu costumo dizer que é a postural. Então, sabe quando a gente está em pé numa fila e a gente escolhe sempre um lado de apoio? Então a gente fica apoiado, né, de um lado. Isso, o que é, doutor? Uma escoliose. Então eu estou gerando uma escoliose postural. E aí o meu músculo tem memória. E ele acredita que se isso daqui é uma postura de conforto, é bom. Então eu saí da fila, eu estou andando, mas eu estou andando ali com uma postura escoliótica. Então eu não tenho uma escoliose estrutural, mas eu tenho uma postura de escoliose. E a escoliose por si só, ela sim gera uma mudança postural. Então a gente enxerga o indivíduo de costas, muitas vezes eu preciso tirar a roupa, né? Então, é comum os pais verificarem, perceberem que seus filhos têm uma escoliose na praia. Então, eles estão de férias, a criança está lá de maiô ou biquíni, e aí está indo lá para a água, o pai olha e fala, nossa, mas está meio torta essa criança. E aí vem para o médico, e aí foi onde ele identificou. Mas em alguns casos, nós percebemos, inclusive, com roupa. Então, assim, a curva é tão importante que a gente percebe com roupa, né, aquela pessoa com escoliose. Então, o que a gente pode fazer? A fisioterapia tem grandes recursos, várias técnicas para ajudar, né,
a, pelo menos, como eu disse, estagnar ou diminuir a progressão dessa curva. E é importante que o adulto ou a criança com escoliose tenha um acompanhamento de um especialista, né, de um médico especializado em coluna, para que vá fazendo as medições periodicamente para verificar se precisa intervir de alguma outra maneira. E legal, aproveitando que você falou um pouquinho de criança, de postura, de escoliose, sempre tem muita ideia em relação a uma atividade física mais adequada para a criança ter uma boa postura. Existe isso? Tem algum exercício físico, alguma atividade física, algum esporte que seja melhor? Todo esporte ele vai trazer benefício. O que não pode é o excesso. Então, por exemplo, balé para as meninas. Então, é lindo colocar a filha no balé com aquela sainha de tutu, a coisa mais bonita. Mas lá na frente essa menina vai ter uma coluna retificada. O que é isso? Nós temos curvas fisiológicas na coluna. E aí lá no balé, porque eu tenho que manter uma postura alinhada, muito alinhada, eu preciso fazer ponta. Então eu faço uma curva muito maior no meu pé. Então isso não é o ideal. Então é bonito de se ver, né? Porque a pessoa está lá toda alinhada, mas não é o ideal. Então, se eu quiser colocar minha filha num balé, pensando que ela vai usar celular e tudo mais, então é um contraponto, isso é muito bom. Agora, eu não posso esperar que ela vá fazer aí do balé uma atividade que vai gerar um problema depois para o futuro. Para os meninos, luta é uma coisa interessante, natação muito interessante também, porque vai trabalhar a parte cardiorrespiratória. Então, todo esporte é muito bom, né? Desde que seja bem acompanhado com um bom profissional e, se a criança referir alguma dor, algum problema, buscar a ajuda de um especialista. Perfeito, muito bom. E já que a gente falou de atividade física, aí de modo geral, eu tenho alguma escolha adequada do calçado melhor para praticar atividade física? Tem. Então, primeira coisa para dizer, procurem um bom calçado, um calçado de qualidade para as nossas crianças, porque a criança ela nasce sem a curvinha do pé, normal. E ao longo do tempo ela vai desenvolvendo essa curva ou não, depende também de uma série de fatores aí, né, hereditários e tudo mais. A criança andar descalça por vários tipos de piso é muito bom, porque a gente tem receptores embaixo do pé que precisam desse estímulo. E usar um tênis adequado para ir para o colégio, para fazer atividade, né, da educação física é de muita importância. Então, às vezes eu ouço pais falando assim, né? Geralmente aqueles que são muito econômicos, eu compro um tênis 2 números maiores para o meu filho porque cresce tão rápido aquele pé, né? Não pode. Porque ele pode, inclusive, tropeçar, fazer um entorse de tornozelo. E aquele tênis, ele tem uma estrutura adequada para o pé, para a planta do pé. Se ele for muito maior que o pé da criança, então ele está pisando numa estrutura que não deveria acontecer, né? Então, eu acho que a principal dica aqui é escolher calçado de qualidade para as nossas crianças. Agora, eu vou fazer uma atividade física. Qualquer que seja atividade física, principalmente a que tem impacto, então caminhada, corrida, eu preciso de um tênis adequado para minha pisada. Então, nós temos 3 tipos de pisada. Nós temos a pisada neutra, nós temos a pisada pronada, que é para dentro. Geralmente, a pessoa não tem a curvinha do pé, né, ou tem pouca curva. E eu tenho a pisada supinada, que ela tem uma curva maior, ou pelo menos ela gasta mais o sapato para o lado de fora. Eu posso ter também os neutros supinados e os neutros pronados. É comum, isso não é qual é o correto, qual é o errado, não existe. O que eu preciso é, sabendo a minha pisada, eu vou comprar um tênis adequado para ela. Então, esqueçam aquela ideia de chegar numa loja de tênis e dizer assim, nossa, eu gosto do laranja. E eu gosto, olha que bonito esse modelo, fica tão bonito no pé. Muitas vezes não é o tênis adequado para a sua pisada. Então, se vocês perceberem nas plaquinhas, né, onde tem lá os tênis expostos, vai estar escrito assim, pisada neutra supinada, pisada pronada. Então, é através dessas informações que a gente tem que escolher o nosso tênis. Como é que eu descubro qual é o meu tipo de pisada de maneira rápida? Eu pego um sapato, que já usei bastante, geralmente um sapato que não tem salto, pode ser um chinelo. Aí eu vou colocar numa superfície plana e vou olhar aqui, né, a parte posterior do sapato. E aí eu identifico se ele está mais gasto para o lado de fora, para o lado de dentro, né, ou se ele não tem
Nada de gasto para lá ou para cá, porque daí é a pisada neutra. Então, a partir dali, eu consigo identificar qual é a minha pisada e buscar um tênis adequado para a minha atividade física. E quando eu falo de calçados de modo geral, sem ser para atividade física, como que eu escolho o meu calçado? Excelente pergunta. Então, a mulherada gosta de salto, é chique, é elegante, é muito bacana. Mas assim, o nosso calcanhar foi estruturado para sustentar e suportar a carga do nosso corpo. Quando eu ponho um salto no meu calcanhar, eu transfiro a minha carga, né, o meu vetor de força para frente. E aí a ponta do meu pé passa a fazer essa função que não é dele. Então muitas vezes eu tenho as tendinites, as fascites plantares, dores, né, na planta do pé e não sei por quê. Muitas mulheres que usam salto, e aí as pessoas que trabalham em escritório e acham que precisam realmente ir com aquele salto muito alto, elas, com a rotina, né, o hábito diário desse salto, elas passam a não conseguir usar chinelo ou calçados que não tenham salto nenhum. Por quê? Porque elas fizeram um encurtamento tão importante da cadeia muscular posterior que quando elas estão sem o salto, é como se estivesse puxando o músculo o tempo todo. Só que não é normal, eu preciso que esse músculo seja saudável, que ele tenha sim um alongamento, uma flexibilidade, porque senão eu vou gerar problemas futuros. Então assim, o ideal para as mulheres, salto entre 3 e 5 centímetros. Importante dizer que nada de salto também não é bacana, porque a gente sobrecarrega a curva fisiológica da lombar, então um saltinho de 3 centímetros é legal. Vai ficar muito tempo em pé, vai fazer compras no supermercado, vai passear no shopping, prefira tênis, né? Um tênis, aquele que a gente falou para caminhada, que é muito melhor. E se for para um casamento, uma festa, aí tudo bem esse salto maior. Mas saltos quadrados e com até 5 centímetros é o ideal para o dia a dia. Para os homens, sapatos com saltos de borracha são os melhores. Hoje no mercado tem vários com uma tecnologia aí melhor, né? Então o sapato é mais leve, então não tem carga no pé. Tem alguns que tem já um sistema de amortecimento e deixar aqueles sapatos mais chiques, né? Com solas de madeira e tudo mais para uma festa, para um evento. Então essas são as principais dicas. Uma última dica para o pessoal que trabalha em fábrica, que usa aquelas botas, né, como EPI, como equipamento de segurança individual. Prefira solicitar à empresa uma bota de um número maior e colocar uma palmilha de silicone nessa bota, porque ela é muito dura, né? Ela tem uma biqueira de aço, justamente para não acontecer um acidente. Então, muitas vezes, a gente vê muito problema nessas pessoas com lesões no pé, com problemas aí de tendinites, né, de dedos e pé, por conta do calçado que é muito duro, muito rígido. Então, essa é uma grande dica também que eu dou para os meus pacientes. Perfeito, muito bom, doutora Adriana. Gente, papo de postura aqui delicioso, a gente poderia ficar horas conversando, mas queria ouvir da senhora suas considerações finais para o nosso público. Tomem bastante cuidado com a postura, procurem as informações. Hoje nós temos várias informações sobre o que é o ideal, para que a gente tenha qualidade de vida, qualidade de postura. E sempre que tiverem alguma dúvida, acessem aqui o vídeo, né, para lembrarem um pouco das dicas. E muito obrigada pela atenção de todos, obrigada a Apsen pelo convite, obrigada Dr. Williams. Obrigado, Adriana, obrigado a todos que estiveram conosco. Em nome da Apsen agradeço e continuem ligados no Papo de Doutor.